começando agora. 7h15. Oi, Mari. Espera aí que eu vou te inserir aqui. Tudo bem, Mari? Tudo bom? Tudo bem? Tô verificando aqui o som. Que bom, que bom. Põe, tá bom o som Tô pra aqui verificando. Oi? Tá bom o som pra mim, pra ti também? Ou será que eu ponho fone? Eu tô sem fone hoje. Será que eu ponho fone? Não, pra mim tá bom. Tá bom? Ah, então tá O ótimo. som tá bom. Agora deu uma congelada quando você falou. Mas depois, Ai, gente, depois não, voltou sabe rápido. que eu tenho tido umas... A internet aqui na minha casa não tá... É da Vivo, ótica, aquela fibra ótica, ela tem sido meio ruim, assim, ultimamente, tá meio instável, né? É Mas, mesmo? ó, agora tu travou pra mim. Volta Deixa eu ver se eu rápido consigo quando mudar. trava? Ih, Volta peraí que rápido, meu deixa eu ver. telefone... Meu telefone tá tocando no meio da live. Peraí que eu vou desligar aqui. Eu vou ver se eu troco a minha internet aqui. Calma aí, então, tá? Tá ótimo. Vou tirar o som disso aqui, gente. Desculpa, gente. Eu não tinha... Pô, pelo amor de Deus. O telefone tocar no meio da live. Só A gente pra já começa com uma musiquinha, tá ótimo. Pois é. Podia ter botado uma musiquinha, né? Pra dar uma relaxada. Então, as pessoas estão entrando. Olha... Esperar o Matia pessoal minha, entrar um tudo bom, pouquinho tia aí. Lucinha? Que legal. Então, eu vou aproveitar, Mari, para dar aquela sugestão que você me deu hoje. Gente, eu não sabia, mas quando a gente entra numa live, se a gente marca um coraçãozinho, as pessoas da nossa rede, do Instagram, elas veem que essa live que você está assistindo está acontecendo, tá? Então, quem quiser marcar um coraçãozinho, vai ser Nesse ótimo, mas coraçãozinho do fique à lado, assim, vontade. de curtir. Isso, esse coraçãozinho que a gente fica curtindo, assim, sabe? Que fica saindo na página. Esse coraçãozinho que, quanto mais a gente dá, mais mensagem vai pro pessoal da nossa rede, assim, mais a gente fica sabendo da live. Esse mesmo. Esse aí. É que Exatamente. eu não Olha aí, consigo quando a gente... fazer, nem a Fê. Isso aí. Olha, Eu aprendi essa técnica com a Isabela Stanício. Me ensinando pois é. técnicas de live. Pois é, eu também não conheço muito essas técnicas, mas a gente vai aprendendo à medida que a Sim. gente vai fazendo live, né? Isso mesmo, isso mesmo. É na prática mesmo, né? Exatamente. Mas, Mari, queria te agradecer muito pelo convite, viu? Por ter aceito o meu convite, na verdade, né? Eu que agradeço. É, Sim, prazer. eu queria aproveitar que as pessoas estão entrando, então, para eu me apresentar. Eu vou me apresentando, né? E assim as Tá, pessoas vão entrando. E aí depois eu passo a palavra para você, tá? tá ótimo. Então, meu nome é Fernanda Fragelli, eu sou psicóloga, eu sou especialista em educação, eu trabalho como psicóloga escolar e trabalho com orientação de pais no consultório hoje, tá? Eu tenho formação em psicologia, em terapia relacional sistêmica, tá? E tenho também uma especialização num programa internacional voltado para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que se chama Método Friends. Então, é um programa que é aplicado com crianças, adolescentes e adultos. E hoje esse programa ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde desde 2004 como um programa efetivo para a prevenção de ansiedade e depressão e para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tá? Ele é aplicado em Super diversos bacana. países do mundo inteiro. Ele já está inserido nas políticas públicas do Reino Unido, então as escolas públicas do Reino Unido já aplicam esse programa. É muito bacana, sabe? E existem diversas evidências científicas comprovando a eficácia dele, né? Países do mundo inteiro fizeram estudos que vêm comprovando a eficácia dele. Então, programas bem sério, bem bacana. E ele é todo baseado em técnicas da psicologia positiva. Foi ali que eu tive contato com a psicologia positiva e fiquei encantada, né? Que é uma linha É da demais mesmo. psicologia que trabalha é muito bacana, que trabalha com as forças do indivíduo, que trabalha com o reconhecimento dos potenciais e o desenvolvimento das habilidades. Ele também se baseia utiliza técnicas da
psicologia cognitivo-comportamental e também se baseia em estudos das neurociências, em evidências das neurociências, tá? Eu apliquei esse programa com crianças, os resultados foram muito bacanas, mas com o tempo eu comecei a querer trabalhar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais com aqueles que educam as crianças, né? Com aqueles que passam mais tempo com as crianças, que estão presentes no dia a dia delas, na rotina. Então, hoje eu estou trabalhando com orientação de pais no consultório, tá? Aplicando um programa que se chama Programa de Qualidade na Interação Familiar, que foi criado pela professora Lídia Weber, da Universidade Federal do Paraná. Ela é professora do mestrado, do doutorado de educação, é psicóloga e criou esse programa junto com alunas dela do curso de doutorado, mestrado. Ai, que bacana. É bem bacana. Esse programa eu aplico no consultório com os pais. Então, ele é feito através de 8 encontros e eu aplico com grupos de casais. E a cada encontro a gente trabalha o desenvolvimento e o aprimoramento de uma habilidade parental, tá? É muito bacana e principalmente por ser em grupo, ele fica muito rico, né? Porque as pessoas vão compartilhando experiências, tem muita troca, é muito bacana. Mas eu também trabalho com orientação de pais também, individual, apenas com casal, apenas com o pai, com a mãe, ou com aquela pessoa que trabalha como cuidador daquela criança, né? Então, esse é o trabalho que eu faço hoje em dia. Eu vou, então, passar a palavra para a Mari, mas antes disso, eu queria dizer que o objetivo de fazer essa live hoje é a Mari poder trazer um pouco um novo olhar para o conflito, que as práticas colaborativas, que é o método consensual de resolução de conflitos com o qual ela trabalha, que é a forma como ele lida, né? Eu conheci as práticas colaborativas ano passado, através da Mônica Lobo, que é uma psicóloga de família do Rio, que trabalha, né, que trabalha como psicóloga das práticas e trabalha também como capacitadora, né, de profissionais das práticas, né? Então ela me falou desse método e me disse que tinha um grupo de estudos aqui em Florianópolis. Aí eu entrei em contato com a Mari, com a Flávia Queires, que coordenava o grupo, e fiquei encantada com o trabalho que elas fazem e também me encantei por elas, que são pessoas maravilhosas, foram super acolhedoras, empáticas, são muito humanas e fazem um trabalho super bonito. Então, eu tenho aprendido muito e a partir dali também conheci a Aline e o Daniel, fui fazer já um curso de mediação com eles, que tem sido bem legal. Então, a gente vai falar sobre esse novo olhar para o conflito que as práticas colaborativas trazem. E a gente vai falar também sobre como o desenvolvimento de alguns recursos emocionais e sociais podem beneficiar a forma como os casais lidam com os conflitos e evitar que esses conflitos prejudiquem o desenvolvimento dos filhos, né? Acabem afetando a parentalidade. Então, eu vou passar a palavra para a Mari, para ela falar um pouquinho sobre a formação dela, o trabalho dela, e já começar explicando para a gente o que são as práticas colaborativas e como funcionam. Tá com você, Mari. Então tá, pessoal. Bom, meu nome é Mariana, eu sou advogada colaborativa desde 2018, que eu venho trabalhando só com essa metodologia, né? Só com advocacia consensual e colaborativa. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essa advocacia colaborativa, as práticas colaborativas que quase ninguém conhece ainda, né? Então, é um método ainda não é tão recente, mas nem todo mundo conhece, né? Então, a advocacia colaborativa, ela trabalha da seguinte maneira. Diferentemente da advocacia tradicional, onde cada cliente tem o seu advogado e os advogados trabalham cada um pelo seu cliente e eles acabam trabalhando em lados opostos, né? Como um cabo de guerra, como uma verdadeira luta, né? Cada um defendendo os interesses do seu cliente. Na advocacia colaborativa, a gente trabalha em conjunto. Os advogados trabalham lado a lado mesmo, né? É um com o outro, né? E não mais um contra o outro. E aí, para isso ser formalizado, a gente faz um termo de participação em processo colaborativo, onde os advogados assinam junto com os clientes, onde a gente está confirmando ali que a gente não vai entrar com nenhuma ação judicial contra o outro cliente. Então, a gente se compromete a conduzir todo o processo dentro do ambiente consensual, do ambiente colaborativo, do ambiente transparente, de boa fé, confiança. E aí, essa equipe formada, a gente vai trabalhar até resolver a melhor solução, né? Então, a gente elimina aí toda a necessidade de estratégia, sabe?
a estratégia de saber o que que a gente vai falar, o que não vai falar, e provas daqui, provas de lá. A gente elimina tudo isso, a gente traz realmente uma possibilidade, um ambiente, né, de união ali, para realmente a gente poder olhar o conflito de uma maneira positiva, e aí sobre isso que a gente vai falar agora, né, e poder, com base nisso, criar as melhores soluções, né? Porque quando a gente está num ambiente sem esse medo, esse receio, ou seja, num ambiente onde a confiança ela está registrada, ela é a base, né, daquele grupo, a gente tem a nossa mente funciona melhor, né? A nossa mente consegue criar mais soluções, melhores soluções, né? Então, assim, a proposta da advocacia colaborativa é essa, né? Deixar com que os clientes sejam os protagonistas, com que eles entendam, eles consigam construir a própria solução. Até a gente sempre fala que todo problema contempla a sua própria solução, né? Então, o caminho que a gente conduz os clientes é por esse caminhar da colaboração, do olhar positivo para o cliente, né? E junto com os advogados, o mais bacana que eu acho das práticas colaborativas é que a gente não fica restrito só às questões jurídicas. A gente forma uma equipe com profissionais da área da saúde, da área financeira, né, terapeutas, enfim, o profissional que for necessário, cujo conhecimento for necessário, para ajudar os clientes na construção dessa etapa, né, da solução e dessa transformação dessa etapa da vida que eles estão passando. Então, por isso que a gente faz parte do mesmo grupo de estudos, porque nesse grupo das práticas colaborativas a gente vai ter o financeiro, tem os psicólogos, os advogados. Então, tá todo mundo ali trabalhando em conjunto em prol daquela família, por exemplo, né? Não que as práticas colaborativas sejam utilizadas apenas para questões familiares. Não, elas são utilizadas em qualquer conflito, né? A gente só quer vamos montar as equipes de acordo com a temática do assunto, de acordo com o conflito que vai ser resolvido, né? Mas aqui hoje o nosso ponto central seriam as questões mais familiares, que é a área também que eu mais, né? E eu também. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como que a gente auxilia as famílias na Você atua mais, nessa área, né? Eu atuo com Na direito, área de eu atuo com família. direito civil, isso, eu atuo muito de família, e a outra área que eu atuo muito é terrenos de marinha, mas é uma outra área que não envolve práticas colaborativas. Mas, no caso, dentro do direito civil, a área que eu mais atuo mesmo acaba sendo o direito de família, né? Hoje, realmente, faz um tempo já que eu tenho me dedicado muito a auxiliar as famílias nessa transformação, né? Porque é uma transformação que eles passam, né? E não precisa ser traumática, pode ser construída com o tempo. Então, assim, a diferença que eu vejo, a possibilidade que eu vejo dentro do processo colaborativo é que a gente não tem aquela urgência que teríamos se estivéssemos trabalhando advogados lados opostos, né? Porque daí a gente tem aquela questão de vamos fazer um acordo logo antes que o outro advogado entre com a ação e aí eles são os autores, nós vamos ser os réus e aí começa toda aquela confusão no judiciário. Então, no processo colaborativo, a gente assina o termo, a gente leva tudo com mais calma, com o tempo de acordo com os clientes, né? O tempo que eles precisam para maturar tudo que eles estão vivendo, compreender esse conflito, né? Trabalhar as questões emocionais junto com as psicólogas, terapeutas, né? E conseguir ter esse momento de reflexão. Porque nem todo casal que chega num escritório de advocacia pedindo um divórcio, ele realmente quer o divórcio. Às vezes é que estourou uma situação, um conflito veio à tona, né? Uma situação específica veio à tona, trouxe essa necessidade, né, preliminar de divórcio, mas quando a gente dá o tempo necessário, encaminha os clientes para terapia, né? Para que eles possam trabalhar essas dores, o que aconteceu, o que a gente fez para chegar até aqui, o que a gente fez para se colocar nessa situação com autorresponsabilidade, né? Entendendo que num casamento é sempre 50%, né? Qualquer situação que aconteça no casal é sempre metade para cada um. Então, qual parte eu tenho nesse conflito? Qual parte ele tem? Como é que a gente pode fazer para entender por que a gente chegou nesse momento, né? Então, com as terapeutas, a gente consegue trazer essa reflexão, né? Se realmente é o divórcio que se quer, e aí vamos fazer um divórcio consensual, divórcio consciente, como eu chamo, com mais consciência, né? De que realmente o projeto, o casamento, ele já terminou, né? O motivo pelo qual aquele casal estava junto e manteve aquela família já terminou. E agora vamos construir, então, a nova etapa da nossa vida num pós-divórcio consciente, mas nos liberando, né, das dores conjugais. Até porque a gente sempre fala, o casal que faz o divórcio, mas permanece com todas aquelas mágoas ainda latentes, a gente sabe que isso vai ser transferido para a parentalidade, né? Toda aquela sensação de injustiça ou de não aceitação, as mágoas profundas,
quando chegar no momento lá de resolver as questões dos filhos, essas mágoas vão aparecer, né? Nas entrelinhas, né? No dito e no não dito, né? Em pequenas atitudes. E aquilo vai continuar, é tipo uma munição, né? Aquela coisa vai sendo... Porque precisa esvaziar aquilo, não está curado, né? Então vai ser transferido para a questão dos filhos. E o divórcio, né, Mara, ele é uma questão, é um conflito emocional, né? Sim, Então, gente, muito mais do que muitas vezes... jurídico, né? Uhum. Exato. Então, a pessoa precisa elaborar as emoções, né? Antes de tomar uma decisão definitiva, né? Exatamente. Então, nas práticas colaborativas, a gente tem esse time, a gente tem essa possibilidade de dar essa caminhada num passo, permitindo essa tomada, essa compreensão, permitindo esse olhar, permitindo essa, né? E, inclusive, a possibilidade deles poderem se olhar de outra maneira, de outro lugar, né? Sair um pouco daquele impacto grande do conflito, então separa. A gente sempre faz alguns termos, por exemplo, não, então vamos separar, cada um vai ficar morar num lugar agora, vamos supor, um deles sai de casa, a gente ajusta isso nas atas, né, para dar espaço para os dois. Organizamos uma rotina de convivência dos filhos provisória para eles irem experimentando, fixamos alimentos, então tudo já funciona no princípio de divórcio, eles são estabelecidas com segurança, combinado, com atas registradas, mas possibilita eles, nesse afastamento, entrar num processo de reflexão, né, de tomada de consciência, de vamos entender um pouco que sistema é esse que está operando, né? A gente já sabe que a gente carrega aí um modelo, né, transgeracional muito forte, que a gente estamos condicionados, né, aos nossos padrões familiares, né? 95% do tempo estamos agindo inconsciente, e esse inconsciente ele é transgeracional. Então a gente tem que entender até isso, né? Por que será que eu estou vivendo esse conflito? Será que eu não estou num processo de repetição, né? E aí a gente precisa olhar para trás, né? Vamos entender o sistema familiar dele, o sistema familiar dela, né? Então tem muita coisa aí para a gente poder entender antes de tomar uma decisão, né? Antes de simplesmente homologar as questões de direito, né? A partilha, a pensão. Antes disso, vamos entender um pouco, ou pelo menos vamos entendendo conforme a gente vai caminhando com as resoluções do divórcio, né? E aí, quando chegar o momento final, eles avaliam, olha, a gente precisa de mais um tempo ou não, ou realmente estamos prontos para o divórcio. Mas é de uma outra forma, sabe? A gente consegue fazer um trabalho muito mais humanizado. A gente consegue cuidar realmente dessas famílias da maneira como deve ser, né? Olhando essa família com muito amor e o valor que ela tem, né? Quando tem filhos, principalmente, né? Essa história dessa família, né? Então, assim, não dá para a gente considerar que é simplesmente uma questão jurídica, sabe? E sair aceitando procuração e já nem conhece a outra parte contrária, já promove ação. Eu acho que dá para a gente ter um pouco mais de cuidado, né? E claro que tem situações, né? Não estou aqui não estou aqui indo contra as questões necessárias de judicialização, obviamente que não, tem momentos que são estanques, né, que precisam de uma resolução judicial emergente, ok? Mas quando aquele cliente procura a gente, ele tem essa possibilidade, né, de trabalhar dentro do ambiente colaborativo, é fantástico. Porque a gente consegue trabalhar todas as etapas do divórcio, até mesmo a questão de como falar com os filhos sobre o divórcio, que foi o tema da live ontem da Aline Burg, que acabou de entrar aqui, está falando aqui responsabilidade social da advocacia. Isso mesmo, Aline, com a Flávia Rosa, né? Então, ontem elas falaram sobre isso, né? Como que a gente comunica para os filhos o divórcio? Então, até isso, o advogado colaborativo, ele trabalha até essa parte, né? De acolher os clientes, eles vão trabalhar essa parte, olha, gente, agora vamos falar como é que eles vão se comunicar com os filhos, a terapeuta ajuda, dá umas dicas. Então, é tudo, sabe, com mais cuidado, com mais atenção, com mais afeto, né? Que é o que a gente precisa. A gente não quer entrar a nossa família sendo destruída, a gente não quer entrar numa guerra no judiciário. Poxa, é demais, né? É doído demais. É um trabalho lindo. É um trabalho lindo, né? Sim, é um trabalho. Né? Com muito afeto. Os profissionais têm um envolvimento afetivo grande com as partes, né? Então, Sim, assim, existe muito envolvimento mesmo. Uhum. Eles estão implicados ali naquele trabalho, eles se implicam nas consequências daquele trabalho para a vida, na vida daqueles clientes, né? Na vida daquela família, né? Eu acho um trabalho muito bacana e muito responsável, assim. Eu realmente fico encantada com o trabalho de vocês. Muito bacana. Que bom, Fê. Então, e aí a gente começou... Fala. Fala. Não, pode falar. Pode falar. Então, e aí a gente pensou...
a gente pensou em fazer essa live, então, para falar um pouquinho de como que é a gente se educar para o conflito, né? Porque Exatamente. a gente precisa aprender a olhar para o conflito de uma maneira mais positiva, né? Entender que o conflito, ele é inerente à vida, né? E é o conflito que faz a gente entrar num movimento. Se a gente não tem conflito nenhum, a gente segue igual, né? Só que a gente não está no momento da humanidade em que nós podemos nos dar o luxo de ficar igual, né? Como a gente está. Não, a gente precisa evoluir, a gente precisa, né? Liberar algumas crenças que estão nos limitando, melhorar nosso comportamento, ampliar nossa visão. A gente precisa de um processo de evolução. E o conflito, ele é essa alavanca, né? Essa alavanca para a evolução, para a gente poder olhar para dentro, mergulhar mesmo, olhar para dentro e ver o que eu preciso de que não está na vida, trazendo esse sofrimento. Então, o conflito é uma grande porta de evolução, né? E a gente tem que começar a olhar para ele de uma maneira muito Exatamente. positiva. A Aline está falando aqui, ó, o Perfeito, a conflito Aline faz falou parte da vida é para evolução e aprendizado. Exatamente. Eu sempre falo, o conflito ele é para gerar compreensão, evolução e união. Porque quando a gente compreende um exatamente. conflito, vamos. Fala, Fê. Não, o que eu queria dizer é que quando há um relacionamento, há um conflito. Naturalmente vai haver um conflito, né? Porque Vai as haver, com pessoas são certeza. diferentes por natureza, né? Cada um pensa e sente de forma diferente. Então, divergências são comuns. Conflitos fazem parte dos relacionamentos. E quando não existem conflitos, muitas vezes não existe nem relação, né? Não há nem Exatamente. diálogo, muitas vezes, né? Exatamente. É bem isso. Se não tem nenhum tipo de conflito, é estranho, né? Ah, não, eu e meu marido, a gente nunca briga, a gente. Não, mas calma aí, gente. Não é possível que em nenhum momento, nem, sei lá, nada, tem que ter alguma coisa que não pode, né? Alguém aí está fugindo do conflito, talvez, né? Alguém aí tem Exatamente. aquela a tática de se relacionar com o conflito é o evitando. Então eu fico na passividade, eu não falo, eu não, né? E também acaba gerando N problemas, né? N problemas, né? Então, afeta inclusive os filhos também, né? Quando um dos membros do casal, ele simplesmente ele se anula, né? Perante a qualquer questão diferente do outro, né? Então, isso também já é um grande problema, né? Que isso uma hora vai estourar, né? E se não for nesse casal, os filhos vão carregar essa dor porque eles estão presenciando aquilo, né? Um Exatamente. muito ativo, outro muito passivo, e essa discrepância, né, acaba tendo. Acaba que há um movimento de repetição para curar, né? É isso que a gente entende, né? Então, o conflito, ele. Exatamente. Exatamente. Exatamente, perfil evitativo, o perfil daquele que evita mesmo o conflito como uma técnica para não viver, como se isso fosse o melhor caminho. Exatamente. Então, os advogados colaborativos, eles têm essa sensibilidade, nós somos treinados para isso, para auxiliar os clientes a não fugirem do conflito. Entenderem que aquele conflito é deles primeiro, né? Eles criaram. Então, se eles criaram esse conflito, somente eles vão poder achar a melhor solução. Então, a gente entrega essa responsabilidade para eles, né? Ficamos como acompanhantes, né, para acompanhar nesse caminho e ajudá-los a se manter no caminho que eles pactuaram, que preferem resolver, que seria o caminho colaborativo. Até a gente faz uma carta de missão com os clientes, que é muito interessante no começo do trabalho, para poder os clientes refletirem sobre o que eles adotaram no processo colaborativo, o que eles esperam no processo colaborativo, onde é que eles querem, como é que eles querem estar vivendo o final do ano, né? Como é que eles se veem vivendo o próximo Natal, ou o próximo Réveillon, ou daqui a 3 anos, como é que eles querem se ver na relação com o ex, na relação com os filhos, para criar realmente uma carta de missão, para eles, toda vez que eles saem que em alguns momentos, em algumas reuniões, a coisa, né, dá um conflito forte, e a briga, e aí já dá aquele desespero, não quero mais, eu vou entrar com uma ação litigiosa. Às vezes dá uns conflitos, então a gente tem que, não, a gente calma um pouquinho, vamos olhar qual era a nossa missão. A gente sabia que não ia ser fácil, que tem momentos que iam ser nevrálgicos, né? Quando pega num assunto que é um assunto muito doído, ou que um dos cônjuges ele tem uma dificuldade tremenda, às vezes uma questão financeira, por exemplo, né? Não tem uma dificuldade tremenda de dividir patrimônio, ou de pagar alimentos, ou uma mãe que é um pouco mais protetora e tem dificuldade de liberar os filhos para o pai. Então, sempre tem um ponto nevrálgico. E nas reuniões que envolvem esses pontos, a gente sabe que vai ter as situações não vão ser mais distantes, assim, né? Então, a gente precisa coordenar e ajudá-los, né? Primeiro, a permitir falar, permitir Ah, liberar emoção. uma tia minha aqui está dizendo, e daqui a 50 anos? KKKK. Na carta de missão. A gente pode fazer a longo prazo, né? A longo prazo a carta de missão, né? Daqui a anos quero estar como, né? Quero estar, enfim, num outro casamento, ou feliz num próximo, ou sozinho mesmo.
enfim, né? São várias reflexões que a gente leva para poder refletir sobre o que a gente está vivendo e o que a gente quer, afinal, né? Então, esse olhar positivo para o conflito, isso faz com que a gente se empodere. Primeiro, a gente saia de um papel de vítima, né? Ou então de um papel onde a gente acha que a vida está nos governando, e na verdade a gente é que tem que governar a vida, né? A nossa vida, a gente é que tem que tomar consciência das questões e tomar conta do nosso destino, né? Por isso a saúde. Sim, eu considero, Aline, que nos processos, principalmente, eu acho que em todo o processo, mas principalmente nos que envolve família e sociedades, né? Processos societários, a gente precisa dos terapeutas, dos psicólogos junto com a gente para poder trabalhar as emoções, né? Porque Exatamente. somos, né? A questão é emocional, a gente sabe que é de relacionamento, é do padrão mental, dos padrões que a gente carrega, das crenças que a gente carrega, da nossa falta de habilidade de comunicação, da nossa falta de percepção, da nossa falta de escutativa, não sabemos escutar, não sabemos falar. Então, tudo isso gera conflito. Então, a gente precisa de profissionais assim para que a gente possa aproveitar esse conflito que tem um viés jurídico para poder nos aprimorarmos, né? Poder Exatamente. nos capacitarmos melhor para essa vida que nós estamos aqui, né, vivendo. Então, Exato. é uma grande oportunidade. O conflito é uma grande oportunidade. E se for feito dentro de uma equipe É uma porta colaborativa, pro... Exato! E se tu tiver profissionais junto contigo para te ajudar a olhar positivamente para esse conflito e te empoderar, né, para resolvê-lo e ainda, além disso, aprimorar tuas habilidades, né, e tomadas de consciência, Perfeito. pensa. Exato, gente. A gente economizou aí 5, 6 anos, 10 anos, às vezes, né, de vida, tomando consciência num conflito, né, e que te faz passar para os próximos com muito mais maturidade, né? E a gente vai ficando expert na resolução de conflito, porque a gente vai ficando expert na Exatamente. gente. Né? O autoconhecimento ele nos dá essa possibilidade, né? de saber gerenciar Exatamente. melhor as nossas questões, né? E Exato. então por isso que a gente fala muito de trazer os terapeutas, até para eles poderem aprimorar, e é isso que é uma fala agora que eu vou passar para a Fê também, as suas habilidades socioafetivas, né? Socioemocionais. Então, assim, quais habilidades que a gente precisa desenvolver para lidar melhor com o conflito, para lidar melhor na relação com o outro, né? E a Fê, isso, Exato. é isso que ela e nas oficinas e tudo mais. Eu queria que ela falasse um pouquinho também para vocês essas habilidades, né, da resolução dos conflitos. Fala aí, Fê. Então, as práticas colaborativas, né, completando o que você falou, ela vai ajudar as partes a lidarem com o conflito, né, mas os profissionais, eles não vão fazer por elas, né? Elas vão Isso. resolver, são elas que vão resolver o conflito, né? Elas são as protagonistas do conflito. Os profissionais estão ali só para assessorar elas, né? Para caminhar ao lado delas, né? Isso E então mesmo. eles ajudam as partes a desenvolverem a resiliência. Eu acho que a maioria das pessoas aqui deve saber já o significado de resiliência. Mas só para lembrar, resiliência é a capacidade que a gente tem de enfrentar os problemas, de enfrentar as adversidades da vida, sem se desestruturar emocionalmente, sem paralisar. É a habilidade que a gente tem de, apesar de estar sentindo dor, de apesar de estar sofrendo, continuar, enfrentar esta dor e continuar caminhando sem perder o norte de vista, né? Uhum. Então, a resiliência, ela é a pessoa que tem uma capacidade de resiliência, ela tem um bom gerenciamento das suas emoções, tá? E então, assim, a resiliência, ela é formada de uma série de recursos emocionais e sociais que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Existem pessoas que já nascem, hoje a psicologia mostra que já existem bebês que já nascem mais vulneráveis que outros, mais ansiosos do que outros. A gente pode ver assim, bebês que já nascem, choram muito, têm mais dificuldade para se acalmar, têm mais dificuldade para dormir, menos apetite, sabe? E tem bebês que são bem mais tranquilos, que são bem menos afetados pelos estímulos externos, sabe? Então, já existem, né, bebês que já nascem mais vulneráveis do que outros, né? De qualquer forma, o que os estudos da psicologia vêm mostrando é que a biologia, né, ela não define o destino de ninguém. Né? As experiências sociais, as experiências familiares que as pessoas vão ter, as experiências sociais e culturais, elas vão influenciar muito mais o desenvolvimento Sim, o meio, emocional do né? indivíduo, Uhum. né, do que aquela carga genética com a qual ele nasce, tá?
Então, assim, por que eu tô falando isso? A gente pode desenvolver habilidades socioemocionais ao longo da vida toda, a qualquer momento, tá? E essas habilidades socioemocionais, elas começam a ser desenvolvidas dentro do nosso ambiente familiar, pelos nossos Uhum. pais. Quando eles estão ali, quando eles estão mediando a interação entre os filhos, eles estão ajudando os filhos a desenvolverem habilidades emocionais e sociais, né? Hoje as famílias estão com menos filhos, então tem um filho só. Então isso está dificultando o desenvolvimento dessas habilidades. As crianças estão Uhum. chegando muitas vezes nas escolas com menos habilidades e começam a desenvolver essas habilidades dentro das Verdade. escolas, né? Uhum. Então, assim, quais seriam essas habilidades? Eu vou falar de algumas aqui que são as mais importantes. Primeiro é a Tá. habilidade que a gente tem de reconhecer as nossas emoções. A gente deve ensinar as crianças desde cedo a identificar quais são os sinais que o corpo apresenta diante de cada emoção, para que ela possa reconhecer qual é o sentimento, né, que ela está Que sentindo tá naquele brotando momento, ali. Uhum. que está brotando ali, exatamente, Isso. né? Uhum. A partir do momento que essa criança consegue identificar esse sentimento, ela se torna capaz, então, de regular a intensidade dele. A criança e Uhum. nós, né? Porque tem adultos que, Sim. infelizmente, ainda Não, não desenvolveram nós essa já temos, capacidade. exato, mas nós temos dificuldade, às vezes, de identificar o que, que a gente realmente está sentindo, né? Será que eu estou ansiosa? Será que eu. O que está acontecendo de mim? Então, até a gente tem essa dificuldade. Então, eu acho que quanto mais cedo a gente puder aprimorar essa nossa percepção, melhor. Melhor a gente vai conseguir desenvolver o nosso comportamento, melhorar o nosso comportamento, né? Com o outro. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a partir do momento que você consegue identificar a emoção que você está sentindo, se ela está numa intensidade baixa ou relativamente baixa, você se torna capaz de controlar ela, né? Agora, o Uhum. que você não pode é negligenciar essa emoção e permitir que ela chegue a uma intensidade que você não tem mais controle. E aí ela vai controlar o Ela seu vira o incrível comportamento. Hulk. Que ela vire nosso Ela vai virar o incrível incrível Hulk. Hulk. Adorei. Você sabe que eu usei essa metáfora, essa brincadeira com uma criança da escola que eu trabalho, que eu atendi semana passada, Uhum. ela adorou. Ela Adorou. adorou. É ótimo, né? Foi muito legal. E então a gente pode controlar, por exemplo, a gente pode identificar a raiva quando ela está numa intensidade relativamente baixa e controlar ela antes que a gente vire o incrível Hulk, né? E traga prejuízos para nós mesmos e para os outros, né? Isso. Da mesma forma, a ansiedade. Se a gente consegue identificar a ansiedade quando ela ainda está começando, é muito mais fácil de controlar ela do que se a gente negligenciar ela e permitir que ela chegue numa intensidade que a gente não vai mais controlar. Chega um momento que você vai fazer uma crise de ansiedade e aí não há o que fazer. Você tem que ficar Sim. parado e esperar aquela ansiedade baixar naturalmente, né? E como é que a gente pode regular as nossas emoções, né? Cada um de nós, ao longo da vida, vai descobrindo quais são as estratégias que funcionam melhor. Então, tem gente que gosta de ouvir música, tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de brincar com o cachorro, tem gente que gosta de ficar em silêncio, de meditar, né? Então, cada um vai descobrir as suas formas e os pais podem estimular os filhos a descobrirem formas de se acalmar desde cedo e existem também técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, técnicas de mindfulness, né? Que é a capacidade da gente Aham. focar nossa atenção no aqui e No agora, sem agora. estar pensando no Uhum. passado, preocupado com o futuro, né? Isso. Então, você hoje na internet, você encontra sites de confiança que ensinam todas essas técnicas, mas vocês têm que se certificar de que são sites de confiança. E existe também uma outra estratégia que é muito importante, que é muito que já de autorregulação emocional, que proporciona o autoconhecimento. Qual é essa estratégia? É a compreensão da relação entre o pensamento, a emoção e o comportamento, né? É aquilo que a gente Uhum. estava conversando hoje, né? É, a cada situação que a gente vive no nosso dia a dia, a gente tem um autodiálogo interno, que é um pensamento automático. A psicologia Exatamente. comportamental, né? Ela explica assim, ela diz que a cada situação que a gente vive, a gente vai ter um autodiálogo interno, que é um É. pensamento Um automático, pensamento tá? automático. Então, Uhum. exato, esse pensamento automático, ele vai te gerar uma emoção que vai gerar um comportamento, Um tá? comportamento. Então, a partir do Uhum. momento que você consegue identificar o seu pensamento, você se torna capaz de modificá-lo
para gerar uma emoção adaptativa e um comportamento adaptativo, né? Mas como é que Sim. a psicologia do comportamento explica isso? Ela diz, ela explica como se fosse um iceberg. Então, assim, aqui na ponta do iceberg, né, aqui em cima, tem os pensamentos automáticos. E aqui na base do iceberg tem as crenças centrais, que muitas Uhum. vezes não são facilmente acessadas pela consciência, né? E essas crenças centrais representam a forma como a gente enxerga nós mesmos e enxerga os outros. E elas vão estar o tempo Uhum. todo influenciando os nossos pensamentos automáticos. Então, eu vou dar um exemplo de uma situação aqui. Imagina que você marca um encontro com seu marido e ele se atrasa, tá? E aí você tem o seguinte pensamento automático: se ele se atrasou, é porque ele não tem a menor consideração por mim, é porque ele não liga para mim. E aí esse pensamento automático vai desencadear o sentimento de raiva. E esse sentimento de raiva vai desencadear um comportamento Comportamento hostil com seu agressivo. marido quando chegar. Agressivo. Agressivo, né? É, é E bem aí o assim que vai mesmo. acontecer? Esse comportamento hostil, ele vai provavelmente desencadear raiva no teu marido. E o teu marido vai ter um comportamento hostil com você. Então, o comportamento do seu marido vai retroalimentar aquele pensamento automático que você teve, de que ele não liga para você e que não tem consideração por você, tá? E aí, o que acontece, tá? Lá na base do iceberg, você tem aquela crença central. Você tem uma crença central que é a seguinte: eu sou rejeitada, eu não sou amada. Então, essa crença É, central acaba fazendo com que você pense que se o seu marido se atrasou com você, é é porque porque ele você, não ele não liga te para ama. você, É, ele não te ele não ama. te ama, exatamente. É isso. Então, quando você toma consciência dessa crença central, você tem a possibilidade de modificar ela e de ressignificar ela. E aí você tem a possibilidade de modificar esse pensamento automático e gerar emoções adaptativas e comportamentos adaptativos, né? Então, Sim, a autorregulação emocional é um recurso emocional importantíssimo para o nosso desenvolvimento, para as nossas exatamente. relações, né? Ela é a base do nosso Nós desenvolvimento, é, a gente né? precisa se tornar observadores dos pensamentos, né? Fê, Exato. é isso que eu sempre falo. Observe os pensamentos. Porque é isso que é o princípio da meditação e da mindfulness também. Os pensamentos vão vir porque o cérebro não vai parar, né? Então, mesmo quando a gente está em meditação, o cérebro não para, né? Seria a mesma coisa que você pedir para o coração parar, para o rim parar, porque você está em meditação. Não, não vai parar. O cérebro também não vai parar, né? Então, não para. O cérebro continua fazendo o que ele tem que fazer, que é gerar pensamentos, né? Então, ele vai, né? Só que a gente precisa, em Exatamente. vez de deixar os pensamentos correrem soltos, a gente precisa se tornar o observador dele, né? Então a gente fica Exatamente. observando os pensamentos que vão vindo, sem com que eles Exatamente. tomem conta da gente. Sem que, por exemplo, aquele pensamento que fale assim, quando a gente está meditando ali, né? Por exemplo, levanta porque agora tu tem que pagar aquela conta, levanta porque tu tem que fazer tal coisa. Agora, sabe, aqueles pensamentos que querem nos tirar daquele lugar. Então a gente não escuta esses pensamentos, já faz um treino, né? Fala, não, já determinei aqui com a minha mente consciente que eu vou ficar 20 minutos aqui meditando. Então vão vir vários pensamentos que vão querer te tirar dali. Mas você não vai sair dali, você vai ficar, né? E Então uma das você começa a se educar, né? A educar mostrar para a mente inconsciente que esses pensamentos automáticos, né? Quem que manda? Né? Então, assim, calma aí, quem manda aqui sou eu. Então, como você está falando, quando vier o pensamento automático, não, espera, né? Que gera essa emoção de raiva, que vai gerar o comportamento hostil. Não, espera, analisa esse pensamento, duvida desse pensamento, que esse pensamento é uma programação inconsciente, né? Com base nas crenças e tudo mais que a gente viveu e de quem veio antes. E a gente pode, então, realmente assumir o controle. E aí conseguir Exatamente. coordenar, né? A gente não, o ser humano, ele não tem a capacidade de ficar o tempo todo prestando atenção ao que ele pensa e sente, senão o cérebro dele pifa, né? Mas Sim, sempre senão que também vier, não faz mais nada, né? Não faz mais nada. exato. Mas De sempre, tanto pensamento que a gente produz, né? exato. Mas é Enfim. importante a gente ficar atento às emoções desconfortáveis que a gente tem, né? Por exemplo, ansiedade, raiva. E tentar entender qual é a origem dela, né? Qual foi o Exato. pensamento que gerou aquela emoção, né? Isso vai te proporcionar um processo de autoconhecimento, né? Uhum. E você vai começar a desenvolver uma maior regulação das suas emoções, né? Isso é Esse um treino que a autocontrole, gente, né? um autocontrole. E é um Autorregulação, treino, autocontrole. Uhum. exatamente, é um treino que a gente faz ao longo da vida, né? E aí o que é Isso. interessante, Mara, que a gente deve também prestar atenção, é que esses pensamentos, essas crenças que a gente desenvolve, que acabam influenciando diretamente as nossas emoções e os nossos comportamentos, eles são influenciados pelo sistema de crenças
da nossa família de origem, né? Sim, Então, sim. né, é importante a gente pensar quais foram as crenças, quais foram os valores que eu aprendi com a minha família, né? Será que a minha Uhum. família me ensinou a ser otimista, a ser corajoso, a ter flexibilidade diante das mudanças, diante das adversidades? Ou será que a minha família é uma família muito crítica, que se foca muito nos erros, né? Que fica Uhum. focada muito nos problemas e não tenta buscar soluções, né? É uma família mais pessimista, né? E esse tipo de família, às Mais vezes. vitimizada, às vezes, né? Com uma vitimização mais acerbada, assim, né? Enfim. Exato, exato. Então ela pode gerar, né, filhos com comportamentos evitativos, inseguros, com uma autoestima baixa, né? Então é importante a gente tentar identificar qual é o sistema de crenças da nossa família, quais são os valores que a gente aprendeu com elas, para a gente Uhum. poder entender muitas vezes quais são as crenças que a gente desenvolveu sobre nós mesmos, sobre os outros, né? É, isso é muito importante para o processo de autoconhecimento e de regulação Sim, emocional, né? sim. E para sair do modelo da repetição, né? Porque a gente sabe Exatamente. que a Flávia sempre fala, modelo vivido é modelo aprendido e É repetido, modelo né? Então a aprendido. gente entra nesse processo de repetição, né? E a gente Exatamente. sabe que a gente herda, que a gente tem com esses comandos, né? Ali tão, esse programa está rodando automaticamente na nossa cabeça, né? A Então, assim, gente a gente não. erra, e se a gente não toma consciência disso, a gente acaba repetindo automaticamente com os filhos, né? Exato, e segue, né? Esses padrões seguem, né? Então a gente precisa tomar consciência, né? A gente precisa Então, tomar. exato. E um dos momentos que a gente pode tomar consciência, né, que a gente tem que, por isso a gente está falando sobre isso, é no momento que a gente vive os conflitos doloridos, os grandes conflitos, né? Aqueles que paralisam a Exatamente. nossa vida, né? Enfim, tudo mais, tem que ser de advogado. Então, esses momentos, esses conflitos, eles têm uma grande possibilidade da gente tomar consciência de padrões que estão aí agindo, né, automaticamente no nosso comportamento e nos levando para essa caminhada que não está sendo agradável, que não está sendo positiva, né? Mas então, tomar posse desse conflito, né? Trazê-lo para você com muito gosto, né? Falar, eu vou olhar isso que eu estou vivendo, né? Com bons olhos, vou me aprofundar para entender o que está acontecendo comigo e poder conseguir criar uma solução, um mecanismo interno com a ajuda dos terapeutas e, né? Enfim, e técnicas, né? De percepção e tudo mais, para poder dar essa virada na vida, né? E assumir esse controle criando a sua solução. E Então, é importante a gente ter em mente que o casal que tem um autocontrole emocional, ele se torna capaz de ensinar as crianças a terem autocontrole com emocional também, certeza. né? Pelo próprio modelo, como a gente fala, né? Porque os pais precisam ter esses recursos emocionais e sociais para poder ensinar para os filhos, né? Exatamente. E aí, o que que acontece? A partir do momento que a gente desenvolve essa capacidade de regulação emocional, a gente se torna capaz de desenvolver a empatia, que é a capacidade da gente entender o que o outro está sentindo, da gente Aham, tentar ver o mundo com as lentes do outro e não com as nossas lentes, né? isso. E isso para uma relação a dois, para uma relação de casal é fundamental, né? Fundamental. Buscar Ela vai, compreensão, né? né? Ela vai permitir que cada membro do casal consiga reconhecer e validar as emoções do outro, né? Isso vai permitir que eles dialoguem, que eles juntos tentem buscar a melhor solução que se adeque Uhum. aos desejos e aos interesses dos dois, né? E eles também vão conseguir olhar para aquela criança respeitando a individualidade dela, né? Respeitando os desejos e os interesses dela, que é uma coisa dificílima para os pais, Aham. né? Mas que também é uma prática, é importante os pais tomarem consciência disso, né? Para poderem praticar isso, essa empatia com os filhos no dia a dia, né? Porque muitas vezes os pais olham para os filhos como uma extensão deles mesmos ou querem que os filhos sejam Sim. uma versão melhorada deles, né? Sim. Ou que cumpram aquilo que eles não conseguiram viver, né? Tipo, né? Que Exatamente. sejam aquilo que que eles queriam ter sido e não foram. Então, sim, já entrega um peso ali, né? De existência, né? Para os filhos, enfim, né? Exatamente. É normal ainda não ter empatia aos 5 anos de idade? Então, a criança já tem. Depende. Aí é que tá. A gente tem que ver o seguinte: essa criança tem 5 anos de idade, mas ela teve a oportunidade de interagir, né, com outras Isso. crianças antes, né? Qual o Porque ambiente familiar que ela está vivendo, né? exatamente. É na interação com as outras crianças, com outras pessoas, que ela vai desenvolvendo a empatia, Até né? mesmo com animais, né, Fê?
Acho que filho único, uma grande coisa que se deve, talvez uma estratégia é ter animais de estimação, né? Para ele ter, por exemplo, um cachorrinho, um gato, alguém que ele precise cuidar e existe uma relação também, é mais uma forma de estabelecer empatia, né? De construir uma empatia, né? Enfim. Exatamente. Então, é na relação com outras crianças, é na relação com outras pessoas e com a presença de um adulto que vai mediar aquelas relações, Sim. né? É que a criança vai desenvolver a empatia. Então, a gente tem que ver se a criança teve oportunidade de desenvolver a empatia antes. Sim, super Uhum. sociável, mas não se importa se fala, deixa algum adulto triste, tipo os avós. Então, a gente tem que ver o seguinte também. Qual É o super é, sincero? qual É isso, é, super é sincero, o super super social, mas sincero. não se importa se fala, deixa algum adulto. Se quando ele fala, deixa algum adulto triste, é isso? Ele é Então a super gente sincero, seria precisa. isso? Pelo que eu entendi, é uma criança que fala o que pensa, que não tem filtro. As crianças têm menos filtro por natureza, né? Porque Mas é uma, né? Mas a gente também tem que ver o seguinte: qual é o estilo parental, né? Desses pais, desses cuidadores? Será que eles estão, ao mesmo tempo em que eles estão sendo afetivos, eles estão colocando limites, né? Não é na mesma medida? Ou será que eles estão sendo muito afetivos e estão colocando poucos limites, sendo mais permissivos, né? A gente Uhum. precisa ver como é que os limites estão sendo ensinados para essa criança, né? É importante os cuidadores avaliarem isso, Isso, né? exatamente. Mas é claro que é difícil responder aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram, né, Fê? Mas vale a pena consultar um terapeuta para fazer uma análise do comportamento da criança e ver como é que ela responde a situações assim em relação ao outro, né? Como é que se ela consegue ver o outro. Ó, muitos afetivos, mas acho que poucos limites realmente. É bem como a Fernanda tá falando, trabalhar os limites, né? É Enfim, conseguir colocar regras consistentes, entendeu? Porque às claras, vezes né? E claras. a gente tem que ver, e aí entra também a capacidade de diálogo dos pais, né? Às vezes os pais estão falando línguas diferentes, estão com dificuldade de estabelecer e manter regras, né? Uhum. Então aquela criança também acaba ficando confusa e acaba não respeitando, né? A regra, porque a regra deixa de ser regra quando ela não é respeitada, né? Quando Então a ela não gente tem está que. clara, estabelecida, né? Quando ela não Ela não... funciona, né? É. Então a gente tem Ou que quando ver ela como é só é que. utilizada por conveniência, né? Que tem muito isso também, né? Quando a gente tem filhos pequenos, que eles dão aquele cansaço, a gente acaba. Quando a gente precisa, a gente usa as regras. Aí quando a gente não, quando a gente está mais tranquilo, a gente acaba não usando, acaba sendo mais permissiva. Então, A gente cuidado tem com as que. regras, né? Usadas só nos momentos de conveniência, porque isso as crianças são muito espertas, né? Essas regras não vão obedecer, né? Enfim, Exatamente. Exatamente. Regras são feitas para serem cumpridas, né? é E é isso. importante que haja que haja que os pais falem a mesma língua, né? Isso é muito Exatamente. importante, né? Isso, Então, assim, exatamente. é importante avaliar isso, mas também a gente pode conversar também depois, se quiser. A gente pode conversar pelo Instagram, você pode me mandar uma mensagem também, né? Porque as pessoas são singulares, né? Então a gente tem que entender qual é o ambiente que essa criança vive, né? O que está ligado aí. A Mas, sabe Mari o que eu tô perfeito. vendo? Que já são 8h04, a gente começou 7h15, não vai dar tempo da gente falar tudo que a gente Tinha pensou. programado. Mas é sempre assim, não tem problema. Depois a gente vai fazendo outras lives, A gente faz ampliando outra. um pouco mais, né, os assuntos que a gente está abordando aqui. Mas eu acho que o mais bacana é a gente poder estimular esse olhar positivo para os conflitos, né? E considerá-los uma oportunidade de melhoria de vida, né? Porque o conflito vem para dar essa movimentada, essa mudança do comportamento, do que eu estava vivendo. Então, o conflito surge, a gente tem que resolver. Então, olhar para o conflito de maneira positiva e tentar ter profissionais, né, te ajudando com isso, né, a tomar, criar uma melhor solução, né, mas através de uma tomada de consciência, né? Enfim, e aí por isso que a gente tem falado das práticas colaborativas como uma grande ferramenta para isso. Quando o conflito chega a entrar no viés jurídico também, né? Ou no caso de Exatamente. divórcio, ou de uma Eu acho ruptura de que, sociedade, né? exatamente. Eu acho que o conflito, ele vem mostrar pra gente que nós somos eternos aprendizes, E né? somos mesmo, né? Somos A gente mesmo, né? está sempre em transformação. Então, ele vem para ajudar os pais a aprimorarem a parentalidade, né? Às vezes o conflito ele aparece na criança, né? Ele aparece como um sintoma na criança. A criança, como a gente estava conversando outro dia, a criança começa a apresentar dificuldades na escola, né? Exato, aham. Uma falta de atenção ou
ou uma agitação, né? Tipo, uma hiperatividade, ou uma agressividade, né? Onde é que tá Exatamente. isso aí, né? Não, a criança está sendo só sintoma, né? Da questão Exatamente. familiar, né? Exatamente. Já peguei um caso na escola de uma criança cujos pais estavam com problemas na conjugalidade, né? Uhum, Mas não queriam encarar, olhar aqueles problemas de frente. Então, o que que eles sim, fizeram? Eles pegaram, tiraram a lente daqueles problemas e botaram a lente em cima das dificuldades do filho. do filho. Uma lente de aumento em cima das dificuldades do filho. E começaram a procurar a escola preocupados com as dificuldades do filho. Mas aquelas dificuldades estavam aparecendo na escola, sabe? Ele tinha lá as dificuldades dele, mas ele estava conseguindo caminhar, Dando conseguindo. conta, tava dando conta, né? E a gente começou a perceber que eles estavam super valorizando aquelas dificuldades, né? E aí, então, a gente se deu conta de que eles estavam querendo projetar, né, um pouco assim, as dificuldades naquela criança, né? Eles não estavam querendo olhar para as próprias dificuldades como casal, né? Então, é importante tomar cuidado com isso, né? E até aquela frase do Jung que é muito boa, né? Que fala, é o que não enfrentamos em nós mesmos, enfrentaremos o nosso destino. Então, a gente não dá para a gente abrir mão dos nossos conflitos, né? Então, assim, a gente precisa realmente, né, tomar consciência mesmo, né? Os conflitos que vêm para a gente é para resolver, né? Não veio para o vizinho, né? Veio para ti. Então, assim, vamos tomar esse conflito, né? Realmente como nos apropriar dele, entender que é necessário, que faz parte da vida e que é um caminho de evolução, né? E que é uma Exato. oportunidade para evolução, né? Exato, é uma Então, possibilidade de você se tornar um melhor marido, uma melhor mulher, é a melhor melhor pai, pessoa, até para você mesmo, né, Fê? Até pra gente exatamente, mesmo, né? um melhor É. ser humano, né? E mesmo que o casamento não continue, né, de você ser o melhor ser Sim, humano. sim, não há, exatamente. Às vezes a relação ela chega um momento que ficou tão desnutrida a relação, os laços ficaram tão, né, ficaram tão distantes que é difícil você reconectar, né, reconectar com o outro, né, em todos os sentidos, né, é difícil, às vezes fica impossível. E aí o É, divórcio realmente ele vem como, né, como uma necessidade para aquele momento da família. é, Mas encarar isso também como uma possibilidade, né, às vezes, até de uma retomada de autocuidado, né? Quantas pessoas a sim, gente vê que se abandonam por completo dentro de uma relação, né? E ficam só se dedicando à família, se dedicando a outra, e não se olham mais, não se cuidam mais, não existe mais o autocuidado, né? E às vezes vem o exato, divórcio para mostrar, olha, tem que ter o autocuidado, né? tem, Primeiro a gente cuida da gente para poder aprender a cuidar do outro, a gente precisa se amar para poder ser amado, enfim, tem toda essa dinâmica também, né? Que a gente precisa ter exato. consciência. Às vezes por meio de um divórcio que vai acontecer isso, né? E Então, aí, exatamente, Mari. E aí o que que acontece, né? Quando a gente aprende a ter autorregulação emocional e a olhar para as nossas emoções com frequência, a gente se torna mais capaz, né, de ter o aham, controle dos nossos comportamentos, né? exato. E evitar, às vezes, ser engolido pelo dia a dia, né? Evitar se distanciar de nós mesmos. É uma coisa que eu acho bacana que as práticas colaborativas mostram e a mediação também, é que a importância da gente, desde cedo, trabalhar o protagonismo, né, do Sim, indivíduo, autorresponsabilidade, né? responsabilidade, né? A, achei bacana que a Aline e o Daniel falaram que a mediação, ela busca trazer aquela criança com autorresponsabilidade, que deveria ter autorresponsabilidade e autonomia, né? Sim. Então, desde cedo, a gente não ensina as crianças a lidarem com os conflitos. São os pais que resolvem, né? Depois os Terceirizando, né? professores, sempre terceirizando, né? Sempre Então, terceirizando. e aí, aprender a resolver conflitos é importantíssimo, né? E não só isso, assim, no momento em que as crianças estão interagindo e surge um conflito que elas têm a oportunidade de desenvolver recursos emocionais importantíssimos, Aham. como aprender a identificar as emoções, aprender a regular Superar os a impulsos, frustração, né? Superar a lidar com frustração. frustrações, Aprender a pedir desenvolver desculpas, né? desenvolver empatia e desenvolver Uhum. a habilidade de resolver conflitos sem prejudicar a sua relação com o outro, desde Exatamente. cedo, né? É. Então os adultos precisam trabalhar isso com as crianças. Os irmãos brigaram? Vamos lá, vocês dois, né? O que que aconteceu? Conta você, conta você. E aí, o que que você pensou? O que que você sentiu, né? Olha, o que que você acha que ele sentiu? Vamos ouvir o que ele sentiu,
né? E daqui a pouco eles vão estar resolvendo sozinhos. Exatamente, exatamente. Mas como é importante a gente possibilitar, né, essas reflexões desde cedo, né? E mostrar como é que se pode funcionar, como é que a gente pode resolver o conflito, né? Então, assim, é assim que a gente resolve, é conversando, é dar um espaço, primeiro dar uma distância, né? Deixa a gente poder se ver por inteiro, porque também irmãos que estão sempre muito juntos, ou o casal que está sempre muito junto, a gente acaba não se vendo mais, né? Tá muito colado, a gente vê nariz com nariz, não se vê mais. Então precisa ter uma distância, às vezes, tá distanciada para poder ver de novo inteiro, né? E poder olhar inteiro de novo, né? Ah, tá bom, agora eu te vejo. Eu não estava te vendo, desculpa, eu não estava mais te vendo. Faz um tempo que eu não te vejo por inteiro. Agora eu vou dar essa distância para poder te ver por inteiro, né? E poder me ver por inteiro também, né? E tem uma Então, coisa, exatamente. E tem uma coisa que eu acho que os pais precisam trabalhar com os filhos. Muitos pais, eu acho que naturalizam, às vezes, o desrespeito entre irmãos, sabe? sim. Irmão briga mesmo. Não, os pais, eles precisam estimular os irmãos a serem amigos, porque os pais vão embora e os filhos vão ficar. Então, os filhos vão precisar ser amigos para se apoiar, né? Exatamente. Tem que ter uma colaboração, né? Tem que ensinar essa colaboração desde cedo, né? De que são família, né? E que esse vínculo não se acaba, esse vínculo é o vínculo mais importante que a gente tem, os vínculos familiares, enfim. Então, né? Esse ensinamento mesmo, esse valor que é a família, né? Da importância que é ter família, né? E de saber nutrir, de saber cuidar, né? Enfim. Exatamente. E hoje, então, por exemplo, tem muitas famílias que têm apenas um filho. Então, esses pais, eles precisam estar atentos para estimular essa criança a conseguir estabelecer e manter amizades ao longo da vida dela, né? Porque esses pais vão embora e essa criança vai precisar de uma rede de apoio. Então, Exatamente. é importante que eles ajudem essa criança a desenvolver recursos sociais. E para isso, eles precisam ter recursos sociais também, né? Principalmente nessa era tecnológica, onde as crianças estão cada vez mais, né, isoladas ali em jogos, internet. Então, os filhos únicos já têm mais esse desafio, porque não interagem com outras crianças dentro de casa, né? Então, assim, realmente os pais precisam ficar muito atentos a esse estímulo, né, de ajudá-los a desenvolverem, né, as ferramentas para manutenção dos vínculos, né, de amizade e sociais, porque realmente eles ficam sem essa oportunidade, esse cenário em casa, né? Exatamente. E aí, os pais vão funcionar como modelo para os filhos. Então, a forma como os pais vão se relacionar vão servir como modelo para aquela criança Com se relacionar certeza. fora de casa. Com Né? certeza. Com as outras pessoas. Então, é muito importante eles avaliarem isso, né? E tem várias outras coisas para falar, mas eu acho que o nosso tempo vai acabar. A gente tem 1 minuto. É isso Você quer aí, falar Fê. alguma coisa, Mari? Não, eu quero te agradecer a oportunidade de poder falar das práticas colaborativas, né? Essa forma nova que a gente tem de abordar os conflitos com os pares, né? Com aqueles que estão vivenciando uma situação conflituosa, né? Que dá para a gente fazer de uma maneira mais humanizada, de uma maneira mais afetiva, né? E olhando para o direito, olhando para as questões, né, jurídicas também. E é isso, agradecer pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui contigo conversando sobre tudo isso. Foi uma delícia. Eu também gostei muito, admiro muito seu trabalho, queria te agradecer muito pela igualmente, Fê, igualmente. E quem sabe a gente marca outra mais pra frente para falar. Isso mesmo. Vamos sim, vai ser um prazer. Queria agradecer a todo mundo que participou dessa live. Brigadíssimo, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no Instagram, podem procurar a Mari também no Instagram, no Facebook. Só mandar uma mensagem por ali. Isso, que a gente está disponível, tá? Então tá bom. Obrigada, gente. Um beijo grande, gente. Boa noite. Beijo, Fê. Tchau, Mari. Um beijo. Tchau, tchau.